Vamos iniciar aí a nossa revisão, tá? E a prova, ela vai ser igual os modelos que a gente vem fazendo, né? Isso. Bom, então a prova, ela vai ser semana que vem, né? Então é aquele modelo. A gente libera a prova para vocês, tem 24 horas para estar realizando, tá? A prova não vai ser presencial, tá? Essa semana eu mandei uma mensagem para vocês falando sobre aula presencial. Parece que teve aluno que foi lá na unidade, né? E então vamos ficar atento aí a essas informações, porque é só quando for laboratório que a gente vai ter aula presencial, né? E aí a gente combina com antecedência com vocês. Semana que vem, então, né, aquele esquema, é prova. Então, vocês estão no horário de prova, né? O professor vai estar disponível, né, até 8h40 para vocês, mas vocês estarão fazendo a prova que vai ser liberada para vocês igual das outras vezes, né? Vai estar no AVA lá, vocês receberam a mensagem para estar realizando o procedimento. Essa prova, ela vale os 1.000 pontos, né? É a oficial 1. Os outros 1.000 pontos foram da atividade que vocês fizeram, mais o AVA, né? Algumas pessoas ainda nem ligaram o AVA e tal, e outras pessoas estão bem adiantadas aí nesse processo aí. Boa noite, professor. Bom, diga. Não, que você falou que teve algumas pessoas que não mexeram no AVA, eu sou uma delas. Eu Uhum. acabei tendo um problema com o meu computador, eu não tô sem PC e também meu horário tá meio curto, é por isso que eu não fiz ainda. Eu tenho que Uhum. fazer, tá até me cobrando isso, mas é realmente fazer atividade no AVA pelo telefone é foda. Uhum. Não, tá, mas Sim, até perguntei o Ricardo se o laboratório estava disponível, falou que ia olhar, mas não me respondeu depois, não. eu não sei. Mas então, aí é parte do lançamento aí dos pontos, né? Eu entendo, eu entendo. Mas aí isso daí fecha, né? A parcial 1. E aí a prova oficial, galera, tenta fazer no prazo, tá? Porque a gente tem que fechar lá o lançamento lá o mais breve possível. Bom, então a prova, tá? Aí eu preparei essa aula de revisão aí para vocês, tá? Então a prova ela vai contemplar essas questões que eu estou colocando para vocês. Não necessariamente vai cair exatamente a mesma questão, com os mesmos valores, tá, gente? É só para dar um norte para vocês estudar. Então, exercício, né, de localização do centroide que a gente fez, né, igual esse exercício aqui, né, aonde que o aluno tem que achar o centroide da figura, né? Então, não necessariamente essa figura com esse valor que vai cair, né? Então, aí então esse exercício, né, típico, né? Eu vou fazer só para X, tá? Então, por exemplo, qual que é a localização do centroide dessa figura aqui, né? Então, esse exercício a gente já fez, né? Então, só para relembrar vocês, a primeira coisa que você faz é dividir a figura, né? Então, você tem aqui, ó, figura 1, figura 2, figura 3, tá?
Aí você calcula a área, né? Então, você vai calcular a área 1. Tá grosso aqui. Então, calcula a área 1, né? A área 1 é base vezes altura. Então, eu estou fazendo aqui só para relembrar, né? Então, a área 1 que eu tenho lá é 50 vezes 10, que vai dar 500. A área 2 também, né? Essa figura que nós temos aqui, tá? Então, também será base vezes altura. Então, também vai ser 10 vezes 100, tá? Que vai dar 1000. Repara que aqui eu estou colocando em milímetro quadrado, tá? E eu vou ter a área 3 também, que é base vezes altura, né? Então, a área 3 vai ser esse cara aqui, né? Essa aqui é a nossa área 3, que também vai ser 10 vezes a 50, que vai dar 500 milímetros quadrados. Então, o objetivo é achar o centroide, né? O centroide, ele é dado, né, pela área 1 vezes x1 mais a área 2 vezes x2 mais a área 3 vezes x3, isso aqui dividido pela área total. Aí nós temos que lembrar que o centroide é uma coordenada, né, XY do centro de gravidade, aonde que é o centro de gravidade do objeto. Ok? Aí, pessoal, essa figura que nós estamos apresentando aqui para vocês estão enxergando minha tela? Sim. Vocês estão enxergando minha tela, pessoal? Vocês estão assistindo a aula aí? Está dando para ver? Legal, hein? Tá dando. Ah, tá. Então, o que acontece aqui, então, né? Então, você vai ter a área total, né? Então, você vai achar a distância que ocorre. A distância que ocorre aí, né? É até o centro de gravidade. Então, nós vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Qual é essa distância até aqui, né? Então, como eu estou trabalhando em X, e aí eu lembrando lá que figura retangular, o CG é B sobre 2, né? Então, vai ser 10 sobre 2, que vai dar 5, né? Isso para a figura 1. Para a figura 2, né, eu pego aqui, ó, então quanto que eu tenho? Eu tenho 100 dividido por 2, né? Esse pedaço aqui, essa distância que nós temos aqui, será 50 para a figura 2. Então, XCG para a figura 2 vai ser 100 sobre 2, né? Aí até amanhã ela vai ser autorizada, entendeu? Ou não. Vai ter a resposta até amanhã. Então, para a figura 2, será esse valor aí, né? Esse valor aí. E para a figura 3, né? O XCG3, né? Aí eu estou olhando em X, né? Esse pedaço aqui, ó, é 10 sobre 2. Então, aqui vale 5. Até lá, né? Até a base aqui, vale 5 com 80, 85, mais 10, 95. Então, vai valer 95, porque eu tenho 10 dividido por 2, mais 90, que é a distância, né, até chegar lá. Então, vai dar 95. Uma vez que eu tenho x1, x2, x3, tem a área 1, área 2, área 3 e tem a área total, eu vou encontrar o meu XCG, né, que é essa localização aqui. Então, vai dar 5, né? Vezes a área que eu tenho, que é 500, mais a área 2, que é 50,
Não, a distância 2, né? 50 vezes a área, que é 1.000, mais a área que eu tenho, a área 3, que é 500, vezes a distância, que é 95. A área total é a soma, né? A soma desse valor mais esse. Então, dá 2.000. Isso tudo aqui dividido por 2.000. Então, x, a coordenada XCG para esse caso aí, né? Será 500 vezes 5, 50 vezes 1.000 e 500 vezes 95. Soma tudo, divide por 2.000, vai dar exatamente 50. Então, aqui é uma das questões, 50 milímetros, né? Então, esse tipo de questão irá aparecer na prova, não necessariamente essa questão, mas questões do centro de gravidade. Eu vou só mostrar uma situação aqui com vocês, tá? A prova, tá, gente? Só mostrar isso aqui. Ela vai ser... Então, aqui, ó. Ela vai estar aqui, né? A disciplina, a prova, ela vai estar no AVA, unidade 1, aula, aí vai estar o link da sua prova lá, tá? Então, aqui, ó. Nas disciplinas presenciais em que você consegue interagir apenas via chat por meio da plataforma Teams, a oficial 1 estará disponível no menu Provas. Nessa modalidade, a prova estará disponível durante toda a semana, no entanto, após iniciada, você terá um... Ah, não, isso aqui é outra modalidade de prova, tá? A nossa prova aqui é essa aqui, ó. Disciplinas presenciais, são aquelas que você tem um contato diretamente com o professor da sua unidade via plataforma Teams, né? Nessa modalidade de disciplina, a oficial 1 estará postada no momento aula da sessão 1, unidade 1. A prova estará disponível para realização durante um período de 24 horas. Então, pessoal, se programa, né? A prova é dia 29, já se programa para você ter um momento prova no seu dia, porque nós temos 24 horas para estar realizando essa prova. Ô, professor, mas a prova, você libera ela na quinta-feira mesmo, 7 horas? Conforme está aqui, né? A prova estará disponível para a realização durante um período de 24 horas. Caso haja dúvida, acione o professor da disciplina. Confira a imagem a seguir. Então, no momento prova, né? Vai estar lá, sessão 1, aula 1, prova oficial 1 para o aluno estar realizando. 24 horas. Certo? Então, liberou, fez, acabou. Então, esse momento, né? É importante você ter esse momento no dia 29/9, né? Já se programar para não ter contratempos com laptops, celular, e etc. Então. Bom, então vamos seguir com a matéria. Então, alguma dúvida aqui, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Esse tipo de exercício, então, na primeira aula, né? Eu acho que primeira e segunda aula, fizemos exemplo desse exercício aí, tá? Então, fica à vontade aí para perguntar qualquer coisa aí, pessoal. Beleza. Depois, nós vamos ter esse tipo de exercício também na prova, tá? Determinar as reações de apoio. Isso aqui vai aparecer para nós também na prova. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma viga, né? Então, essa viga, ela está aqui, né? Nossa viga, até um exemplo do AVA, isso aqui, né? Está na unidade 1, que a gente tem que calcular as reações nos apoios. Então, resolvendo esse tipo de situação aí,
Tá? Vamos fazer aí. Vou fazer esse exemplo aí. Então, vamos ficar atento aí. Aí, como é que resolve esse exemplo, né? Esse exemplo aqui vai cair na prova, tá? Não esse, né, gente? Senão o cara acha, vai cair exatamente esse com esses números aí. Não, nem esse não, tá? Então, vamos trabalhar ainda em cima desse exemplo aí, né? Gente, mais uma vez eu reforço. Se tiver aula presencial, eu aviso, tá, gente? Não precisa ir na faculdade se você achar que não tem aula, não. Se vocês quiserem voltar para o modelo presencial, for um consenso de todo mundo, para mim sem problema nenhum. A gente faz a aula presencial. Ah, não, professor, vamos continuar nesse modelo, só fazer laboratório? Continuamos nesse modelo, assim, sem problema nenhum. Agora, o importante é ficar atento às informações. A aula só acontece presencial se a gente combinar, né? Lembrando que semana que vem não tem aula, tem prova, tá? Semana que vem é prova, né? Não precisa, não vou mandar link nem nada. O aluno já entra lá no AVA, pega a proveta e sapeca. Igual a gente vem fazendo aí todos os... o quê? Tem desde 2000, né? 2001, 2020 primeiro. Bom, então como é que resolve esse exercício aqui, né? O objetivo aqui, né? Objetivo, né? É encontrar as reações nos apoios, né? Nos apoios. Então, eu tenho que encontrar o RA e RB. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá, ó. Somatório das... Então, eu tenho 3 equações para esse objetivo. Somatório das forças em x igual a 0. Somatório das forças em y igual a 0. E somatório das forças... somatório dos momentos é igual a 0. Como é que isso vai aparecer na prova? Talvez eu peça, olha, a reação no apoio A vale... Aí o cara calcula lá, né? O somatório dos momentos é igual a 0. Né? Então, eu posso pedir, quanto que vale a reação A e B? O cara tem que encontrar a reação, né? Então, como é que resolve esse exercício aí? Primeira coisa que nós temos, né, que fazer é o diagrama do corpo livre, para entender quantas reações estão atuando no objeto. Então, eu tenho a reação RA aqui, eu tenho uma reação de 7 quilonewtons atuando aqui, 7 quilonewtons. Eu tenho uma reação de 8 quilonewtons atuando. Eu tenho uma reação de 9 quilonewtons atuando, né? E eu tenho uma reação B aqui, atuando, né? Um RB aqui. Então, o que eu faço? Somatório das forças em X é igual a 0. A única força que eu tenho em X é o próprio apoio aqui, né? Aí a gente observa o desenhozinho aqui do apoio A, ele suporta reações na vertical e na horizontal. É interessante observar que não temos reação na horizontal aqui, né? Então, eu posso falar aqui, HA igual a 0. Beleza. Aí eu vou ter que somatório das forças em Y é igual a 0. Aí eu começo a andar na viga, né? Eu coloco um olhinho aqui, e vou andando na viga, né? Então, eu estabeleço, tudo que está para cima é positivo.
E se gerar um momento nesse sentido anti-horário aqui, eu coloco que é positivo. Então, vamos lá. Então, a reação RB provoca esse momento aqui, ó. Então, vai ser RB, vou andando, menos 9, menos 8, menos 7, mais RA é igual a 0. Então, eu tenho, então, a seguinte situação. Eu tenho, então, somando aqui, né, cara, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter que RA mais RB é igual a 24 quilonewtons. Bom, então, olha só, eu tenho duas variáveis, eu preciso de uma outra equação para estar resolvendo essa situação aí, né? Então, eu vou precisar de uma outra variável para resolver essa situação que a gente está propondo aí. A outra variável sai do momento, né? Então, eu tenho a seguinte situação aqui, somatório. Então, eu tenho que somatório dos momentos em torno de A é igual a 0. O que é momento? Força vezes deslocamento, né? Então, momento é força vezes deslocamento. Aí, como o momento é força vezes deslocamento, eu vou prestar atenção aqui nessas informações aqui que eu tenho. RB até RA, dado do exercício, vale 5 metros. Ok? Vale 5 metros. Tá? Eu tenho aqui que o 9 até o RA vale 4 metros. Tá? Eu tenho aqui que o 8 até RA vale 3 metros. E eu tenho que o 7 até o RA vale 2 metros. Então, eu falo, ó, se eu giro nesse sentido aqui, eu provoco um momento positivo, né? Se for para baixo, eu provoco um momento negativo. Então, eu vou fazer a seguinte situação. 5RB, aí eu vou andar na viga, menos 9 que multiplica 4, menos 8 que multiplica 3, ó, força vezes deslocamento, menos 7 que multiplica 2 é igual a 0. Aí eu faço essas contas aqui, ó. Então, eu vou ter que RB, só fazer essas contitas aí, ó. RB é igual a 9 vezes 4, 36. 3 vezes 8, 24. 14, né? Então, vai dar 74. Então, nós vamos ter aqui, ó, 74. Então, vou ter que RB igual a 74 dividido por 5, tá? Vai dar 14,8. Se RB é igual a 14,8 quilonewtons, né? Teremos aí lá da equação que você estabeleceu lá em cima, que RA mais RB é igual a 24, nós vamos ter que RA menos 14,8 é igual a 24. Então, opa, o que é mais? Então, RA é igual a 24 menos 14,8. Vai dar 9,2. E aí eu tenho aqui, então, que o RA é igual a 9,2 kN. A questão de prova em relação a isso aqui, pessoal, seria o seguinte, né?
Eu poderia perguntar para você, ó, qual que é a reação RA, qual que é a reação RB. Então, esse tipo de exercício aqui é um dos exercícios que vai cair na prova, né? Esse modelo de exercício, ok? Dúvidas, questionamentos, perguntas? Pessoal, deixa eu falar para vocês. Quando eu estou escrevendo aqui, eu não vejo vocês, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta e tal, eu não vejo a tela do Teams. Então, pode abrir o microfone aí e perguntar, né? Porque às vezes eu não vejo o que está rolando. Então, esse é um dos tipos de exercício que vai aparecer na prova aí, tá? Outro exercício que vai aparecer na prova, de momento, né? Então, essa exploração do momento aqui, ela vai acontecer na prova também, né? Então, olha só. Aqui, o que nós temos, né? O que é momento? Momento é força vezes deslocamento, lembrando que tem que estar perpendicular ao ponto de aplicação, né? Então, aqui é um ponto A, aqui é a aplicação de uma força, né? Qual que é o momento que essa força exerce no ponto A? É exatamente a força vezes essa distância aqui. Então, eu tenho aqui uma força de 800 newtons e eu quero saber qual que é o momento que essa força gera no ponto C. Então, momento MC é força vezes deslocamento. Só que tem um negócio, essa força não está perpendicular a C, ela está paralela, né? Ela está exatamente no eixo, né? Ela está aqui no eixo, então ela não gera momento. Então, MC é igual a zero. Ok. Vamos para o momento em D. A força de 800 está aqui, ó. Beleza. Qual que é o braço de alavanca? 0,5. Essa força, ela está perpendicular ao ponto D de referência? Está perpendicular. Joia. Então, o que é o momento? O momento é força vezes deslocamento. Então, o momento será 800 vezes 0,5, né? Então, o momento em MD será de 400, lá está Newton. Beleza, então aqui nós já encontramos 3 pontos aí. Eu estou fazendo esse exercício, né, que é um modelo que vai aparecer também na prova, né? Outro momento que eu tenho é o momento MB. Então, o momento MB é igual a força vezes deslocamento. MB recebe momento devido à força de 800? Recebe, porque está perpendicular. Uau! Então, vai ser 800 vezes 1,5, certo? Pessoal, por que é 1,5? 1,5 é o braço de alavanca que está aparecendo para nós. Então, o momento será de momento MB será de 1.200 newtons. Ok. Essa força de 800 provoca momento no ponto A? Está perpendicular a A? Está. Com que braço de alavanca? Com esse braço de alavanca aqui, ó. Que vale quanto? 2,5, né? Então, o momento em A é igual a força vezes deslocamento. Então, o momento em A é a força que eu tenho de 800 vezes 2,5, né? Então, o momento em A vai ser 800 vezes 2,5. Vai dar 2.000 Newton metro. Aqui é Newton metro também, porque eu estou calculando momento.
Beleza? Então, é muito importante esse entendimento da unidade, né? Aqui é Newton-metro, né? Então, saber o que está calculando e a unidade é função do engenheiro, né? Saber o que está calculando, ter a noção da dimensão. Então, esse tipo de exercício aparecerá na prova, tá? Bom, esse exercício aqui, tá? Pode aparecer na prova também. Reparem aqui nesse exercício, né? As seguintes situações. A reação RB é de 22 quilonewtons, a reação RA é de 18 quilonewtons, já está calculado, né? O esforço cortante máximo é de quanto? 22. O momento fletor máximo é de quanto? 22 quilonewtons, tá? Então, saber ler a viga é muito importante, né? Ter esse entendimento das situações propostas aí é muito importante para nós aí. Beleza? Alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa e tal? A última ali é cortante, né? Esse aqui é o momento fletor máximo, né? E isso aqui é o esforço cortante, tá? Beleza. Bom, então vamos seguir aqui. Esse exercício aqui, eu coloquei, também é para determinar a reação na viga, mas ele tem uma peculiaridade, esse exercício, que é carga distribuída. No caso, nós temos essa carga distribuída aqui, né? Para a realização aí do momento. E quando nós temos carga distribuída, nós temos um detalhe a ser feito, né? Então, esse tipo de exercício com carga distribuída também iremos cobrar. O que o aluno tem que lembrar quando for fazer esse exercício, né? O que o cara tem que lembrar? Ele tem que lembrar o seguinte. Ele tem que lembrar que quando a gente tem uma carga distribuída, né? Quando o cálculo é feito da seguinte forma. Ela atua no meio, ela vai atuar no meio da viga. Então, aqui, ó, se aqui é 2 metros, né? Isso aqui é 2 metros que eu tenho aqui. O que acontece? Como é que eu transformo essa situação aqui em uma situação que eu consiga estar trabalhando? Então, você vai transformar da seguinte forma. Aí, ó, tá aí, né? Então, você vai fazer a seguinte situação aqui, ó. Você faz o diagrama do corpo livre, né? Conforme a gente vem falando aí, ó. Faz o diagrama aí do corpo livre. Então, tá aqui o diagrama do corpo livre, né? E aí, isso aqui é minha viga, né? Então, vamos lá. Vamos entender. Aqui, eu tenho a reação RA, que é o objetivo da questão, tá? Aqui eu tenho uma reação de 40 newtons, 40 quilonewtons que está posta para mim. Aqui eu tenho uma reação RB, que eu não sei quanto que é, né? Ixi, e agora? Como é que eu saio dessa aí? Então, eu tenho que lembrar, cara, a seguinte situação, né? Qual situação que eu tenho que lembrar? Que essa carga distribuída, eu vou transformar ela em uma única carga, isso aqui que está aqui, eu vou transformar em uma única carga, né? Fazendo como?
fazendo. Qual que é a área que eu tenho? É um retângulo. Então, a área é base vezes altura dividido por 2. Então, a área é base vezes a altura, que é 30, dividido por 2, né? Então, que dividir por 2, isso aqui é um retângulo. Estou viajando aqui. Isso aqui é um retângulo, gente. Base vezes altura por 2 é um triângulo. Então, é só fazer a área que eu tenho ali. Base vezes altura, que vai dar 60. Então, eu venho aqui e faço base vezes altura. A base é 2 vezes 30. Então, vai dar 60 quilonewton. Beleza. E eu tenho que lembrar que os 60 quilonewton, carga distribuída, atua no meio da viga. Ele vai atuar no meio da viga, onde que o carregar no meio, porque é retangular, né? Então, ele vai atuar ali no meio. Então, ele atua aqui, ó. Ah, mas por que no meio? Porque o centro de gravidade de figura geométrica figura geométrica retangular é no meio. Então, tá aqui, ó. Então, aqui, essa carga que está aqui tem o valor de 60 quilonewtons, tá? E agora eu coloco as distâncias em relação... Vou colocar as distâncias em relação aos valores aí que eu tenho, né? Então, vamos colocar agora as nossas distâncias, né? Então, bora lá? Bora. Então, aqui, ó. Quais são as distâncias que eu tenho, né? Então, beleza, tá aqui. Então, vamos lá. Eu tenho essa parte aqui, tá? Então, vou ter essa distância aqui. Aí, vem aqui. Beleza. Então, como aqui está atuando no meio da viga, aqui vale 1 metro. Aqui, né? Aqui é só pegar esses valores que estão aqui e colocar aqui, ó. Então, aqui vai valer 1 metro e aqui vale 1 metro. Agora, é um problema simples que a gente sabe resolver, né? Então, o que eu fiz? Eu só peguei essa carga distribuída aqui, calculei a área e eu sei que ela atua no centro de gravidade da figura, tá? Às vezes, se for um triângulo, é BH3, né? Se for um triângulo, é 1/3 da altura e 1/3 da base, né? Então, aqui, ó, aplica agora somatório das forças em x igual a 0. Então, não tem força em x, então vai dar 0. Então, somatório das forças em y, né? Então, é como se eu tivesse esse referencial aqui, né? Então, aqui eu tenho o referencial x, y, tá? E aí eu começo a andar na viga. Então, vamos lá. RB, vou andar na viga. Menos 40, menos 60, mais RA é igual a 0. Então, eu vou ter que RA mais RB é igual a 100. Uau! 100 kN. Duas variáveis, preciso de outra equação. Somatório dos momentos em torno de A igual a 0. Qual que é a distância de RB até RA? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter 4RB. Ele está fazendo um movimento nessa direção aqui. Esse cara é o contrário. Menos, qual que é a distância do 40 ao RA? 1, 2, 3. 3 vezes 40. Qual que é a distância de 60 ao RA? Menos 1 vezes 60. É igual a 0. Então, eu vou ter 4RB menos 120 menos 60 é igual a 0.
4RB igual a 678, 180, né? Aí o RB é igual a 45 quilonewtons. Se o RB vale 45 quilonewtons, aqui é o valor do RB. Jogo ele aqui em cima, né? Na hora que eu jogo ele aqui em cima, para achar o RA, né? Porque nós sabemos que RA mais RB é igual a 100zinho, né? 100 mangos. Então, RA mais 45 é igual a 100. RA é igual a 100 menos 45. RA é igual a 55 quilonewtons. Aí está feito aí um exercício com carga distribuída para achar as reações que também irá aparecer na nossa provita. Muito bem, muito bem. Então, esse tipo de exercício cai também. Agora, esse outro exercício aqui, ele vai aparecer na prova. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa fórmula aqui, ó. Na aula passada, né, na gravação da aula passada, nós falamos sobre o momento fletor máximo, tá? Mas o que eu trago aqui para vocês desse exemplo? Basicamente, eu quero que vocês entendam o seguinte. A fórmula, né, ela é o seguinte. O que acontece? Você tem condições de encontrar, através dessa fórmula aqui, tá? Você tem condições de encontrar, através dessa fórmula aqui, o valor, né? É isso aí. O que acontece aqui nesse tipo de exercício? Acontece nesse tipo de exercício a seguinte situação. Presta atenção aqui. Professor, depois você deixa eu tirar uma foto aqui, exercício que você resolveu aí? Beleza, obrigado. Obrigado, Marcos. Valeu. Bom, vamos lá, né? Aqui, ó. Olha só, presta atenção aqui, ó. Como é que esse tipo de questão cai aqui, ó? Aqui eu mostro para vocês, né? Eu estou mostrando para vocês que eu tenho uma situação aqui. Eu tenho um pórtico, tenho uma carga nesse pórtico. Ele suporta o máximo 10 quilonewtons. E aqui eu calculei o momento, o fletor máximo que essa viga vai suportar. Tá? Então, a tensão do material, né, a tensão que o material trabalha, do material da viga, é de 180 megapascal. E aí eu tenho a seguinte fórmula aqui, ó. Olha essa fórmula aqui, ó. O que essa fórmula diz para nós? O que essa fórmula fala para nós aqui? Ela fala o seguinte, que o momento polar x é igual à distância que eu tenho vezes o momento fletor máximo dividido pela tensão que o material suporta. Ora, quer dizer, então, que quando eu vou comprar um perfil, então, se eu vou comprar um perfil no mercado, eu tenho que saber
quanto que é esse W aí, tá? Porque esse W faz referência lá na tabela, né? Foi até a questão que o aluno falou, professor, então dimensiona aí para nós. É o módulo de resistência da seção. Então, o WX, ele é o módulo de resistência. Ele é o módulo de resistência do material. Então, o que acontece? Como é que eu calculo o módulo de resistência do material? Através dessa fórmula aqui, ó. Através dessa fórmula, eu encontro o módulo de resistência do material. Onde que eu tenho? K é a distância. MF é o momento fletor máximo. E aqui é a tensão que o material está submetido. Então, como é que essas grandezas vão conversar entre elas, né? Então, esse tipo de exercício vai aparecer na prova. Por quê? Uma vez que eu defino o valor do módulo de resistência, eu venho aqui na tabela e escolho o perfil a ser utilizado para o cálculo. Aqui, ó. Aqui, ó, nessa tabela, por exemplo, aqui é o módulo de resistência. Pessoal, como é que você sabe? Porque o módulo de resistência da seção, ele é dado por milímetro ao cubo, tá? Então, o módulo de resistência é dado por milímetro ao cubo. Então, a coisa funciona mais ou menos o seguinte, tá, pessoal? A coisa funciona o seguinte. Então, olha aqui, ó. Vamos pegar esse exercício aqui. Então, eu sei aqui, ó, que o módulo de resistência é igual à distância que tem, né? Que eu vou padronizar lá. Geralmente é 1 metro que a gente coloca. Vezes o momento fletor máximo dividido pela minha tensão. Então, por exemplo, se eu vou dimensionar essa viga que está aqui, o que é dimensionar uma coisa? É você falar, olha, tem que ser tanto por tanto. Lógico, de acordo com o projeto que você está trabalhando, né? Então, aqui, ó, eu tenho essa viga que está aqui. Então, esse é um tipo de exercício que vai cair na prova, tá? Aqui, ó. Então, eu já tenho a situação proposta aqui. E nessa situação proposta, o que acontece, né? Como é que funciona esse dimensionamento aqui? Aí ele fala assim, ó, para a estrutura representada abaixo, dimensionar a viga superior quanto à flexão, sabendo-se que a mesma possui um perfil I. Ora, bom, então, o cara quer que eu dimensione, não é isso? Então, vamos lá. Para dimensionar, eu preciso usar a fórmula. Que fórmula? Eu preciso usar a fórmula. Que eu sei que é módulo de resistência, X, ele é a distância que eu tenho, vezes o momento fletor máximo, dividido pela tensão. Uau! Qual é a tensão que o material suporta? 180 megapascal. Qual é o momento fletor máximo que o material está... Que essa viga, após o estudo do diagrama do momento fletor, deu 6,5 kN por metro. Ah, professor, na prova, você pode pedir a gente para montar o diagrama? Tipo assim, eu posso te dar a questão sem o diagrama, você vai ter que saber qual que é o momento fletor máximo. Aí aqui, ó, vem WX, o K é 1, na prova eu falo, é 1. Você pega o momento fletor máximo que você tem é 6,5 vezes 10
como ali está em quilo, vezes 10 a 3, dividido pela tensão que o material suporta, que é quanto? 180 vezes 10 a 6. Uma vez que você faz isso aqui, você encontra um valor. Aí, você vai na tabela, 6,5 é a 3. Você vai na tabela, o resultado deu 3,5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos, né? Aí você vai lá na tabela. Olha lá. Aquele não deu o resultado, não. Aqui é o resultado. Tá? Aí, olha só. Você passa isso aqui, então, para centímetros cúbicos, né? Passando isso aqui para centímetros cúbicos, vai dar 36,11 centímetros cúbicos. Ah, mas e daí? Você achou o seu módulo de resistência da viga. Isso aqui é o módulo de resistência da viga. Uma vez que você encontra esse módulo de resistência da viga, você vem aqui na tabela. Olhando a tabela aqui, ó, olha aqui, o módulo de resistência aqui, ó. Você achou quanto? 36. Se você achou 36,1, você não vai usar exatamente exato, né? Você vai usar o mais próximo aí que tiver. Então, você achou 36,1, você usa esse cara aqui, ó. Então, o perfil que você precisa é esse aqui, ó, W610.155 para aquele dimensionamento lá, para aquela situação, você precisa do W610.55. Então, esse tipo de exercício que o aluno tem que calcular o módulo de resistência, que é KMF, dividido pela tensão, vai cair. Esse K, às vezes eu posso falar, olha, calcula exatamente onde o momento fletor é maior. Por exemplo, nesse outro exemplo aqui, ó. Vamos ver aqui esse outro exemplo aqui, ó. Para esse outro exemplo aqui, ó. Olha lá. O que acontece aqui, ó? Legal. Nesse outro exemplo aqui, nós temos uma situação que é o seguinte, aqui, ó, olhando aqui, ó, quanto que é o momento fletor máximo nesse exemplo aqui que foi dado, ó. O momento fletor máximo aqui nessa situação proposta, ele é 3,5 kN. Aqui, ó, o momento fletor máximo aqui, ó, é 3,5 kN. Qual que é a tensão? A tensão é de 180 MPa, né? Ok. Então, ele te deu a tensão. Aí, ó, aplica-se a fórmula. Qual que é a fórmula? Modo de resistência é igual a K, que multiplica o momento fletor máximo dividido pela tensão. Beleza. Uma vez que você fez essa situação aqui, você encontra aqui, ó, você encontra o seu momento fletor máximo. Só que aí você lendo o exercício aqui, ó, selecionar o perfil industrial tipo L. Então, o perfil tipo L.
Quanto que deu o módulo de resistência aqui? O módulo de resistência deu 19,44 centímetros cúbicos. Esse aqui é o módulo de resistência, 19,44. Se você for na tabela, o L eu não coloquei. Se você for na tabela, você não vai ter esse valor, 19,44. Você vai ter um próximo. Aí você vai ver qual que é o perfil que você vai usar. Por exemplo, perfil 1, de novo. Aqui, ó, mesma coisa. Achou o momento fletor máximo. Quanto que é o momento fletor máximo? 81.125 kN por metro. Esse aqui é o momento fletor máximo. Aí, você calcula o módulo de resistência. O perfil é um perfil U. Então, eu tenho lá que um módulo de resistência é igual ao momento fletor é igual só que esse cara aqui é o U, né? Então, módulo de resistência é igual ao momento fletor que você tem vezes a distância dividido pela sua resistência. Pessoal, de onde que é essa resistência? A resistência do material, né? Então, o que que acontece aqui? Eu coloco o momento fletor máximo, que está aqui, olha lá, 825, né? 8.125, certo? Só que aqui, ele trabalhou com... Só que tinha que ser o outro lá. Ele trabalhou com outro valor. Tem que ser o máximo, né? A solicitação máxima. Aqui ele está trabalhando com outra solicitação. Ele errou. Ele não pode trabalhar com 7. Tá. É porque ele fez um menos o outro. Mas é só você trabalhar com a solicitação máxima aqui que dá. Vezes a distância que você tem, dividido pela sua tensão, que no caso ele é 180 vezes 10 a 6, né, megapascal. Aí você achou o resultado aqui, ó. O resultado é esse aqui, ó, 43,4. Uma vez que você tem W, então tá aqui, ó, o valor de WX tá aqui, ó. Você tem 43, aí você vai procurar o perfil que você vai usar aqui, ó. Você tem 43. Então, você pode usar esse de 44 ou usar esse aqui de 47. Ó. Aí você vai ver as medidas lá. Quais são as medidas? Aqui você tem as medidas A, B, C. Então, se você escolher esse perfil, vai ser esse perfil aqui, ó. 275 por 20. Mas o que é isso, professor? Tá aqui as medidas do seu perfil. Aqui, ó. Medida. Aqui é o A, né? A, B, C. A espessura do seu perfil, o comprimento, a largura, o comprimento do seu perfil, né? Então, estão todas as medidas aqui, ó. Tá aqui, ó. Perfil A, B, C. Quais serão as medidas? Então, na prova, eu posso perguntar assim, ó. O perfil escolhido, qual será o comprimento desse perfil? Ou, né, qual será o modo de elasticidade? Que tipo de perfil você escolheu? Então, é isso aí. Então, esse tipo de questão vai aparecer na prova aí para nós. Tá bom? Nós fizemos os exercícios também, pessoal, referentes a cálculo de momento, né? Nas gravações passadas aí, nós temos exercícios referentes a cálculo de momento, tá? Então, nós fizemos esses exercícios aqui. Então, por exemplo, esse exercício aqui, por exemplo, né, que ele pede o seguinte, o grifo é utilizado para rosquear um tubo de 20 milímetros. A luva. Como mostra a figura, determinar a intensidade da força F exercida pelo grifo no tubo
quando a força aplicada for de 40 newtons. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Está enroscando aqui, né? Então, esse tipo de exercício eu estou fazendo, mas é o mesmo exercício do momento. E eu acho que na segunda ou terceira aula, nós fizemos muito exercício, tipo esse aqui, né? Então, é outro tipo de exercício que vai aparecer aí na prova para a gente. Então, o que é solicitado aqui no caso? Não, fazendo favor. Obrigado. Então, galera, esse tipo de exercício aí vai cair na prova também, né? Que é exercício de momento. Se o cara transita em momento, ele faz esse exercício aqui de olho fechado, né? Então, o que pede aí? Para você calcular, determinar a intensidade da força, né? Então, essa força aqui, determinar a intensidade da força, né? Então, o que acontece? O momento que atua de um lado, né? Então, o momento que atua desse lado aqui é igual ao momento que vai atuar desse lado aqui. Então, o que eu tenho? Que 40 vezes 180 vai ser igual a 30 vezes a força que você tem. Então, corta. Aqui vai dar 6 vezes 4, 24. Então, vai dar 240 newtons, né? A força que você vai encontrar lá. O que nós estamos te mostrando aqui? Que você aplicando, né, uma força de 40 newtons aqui, então você está aplicando uma força de 40 newtons aqui, com um braço de alavanca de 180, vai aparecer para você uma força aqui de 240 newtons. Esse exercício aqui, a gente fez muito desse modelo nas aulas passadas, né? Eu acho até que foi a aula, foi assim, a quinta aula? Eu acho que foi na quinta aula aí que nós fizemos, não foi na quinta não, deve ter sido na quarta. Vocês estão vendo minha tela aí? Se não estiver vendo, fala, viu, galera? Não, estou vendo sim. Cadê? Meu Deus, esses momentos. Mas foram exercícios, será que foi na terceira aula? Terceira aula foi laboratório. Aí, velho. Eu acho que foi a quarta aula mesmo, deve estar salvo aí. Mas A quarta e a quinta aula a gente fizemos bastante exercício. aqui, ó, foram esses exercícios aqui, ó. Então, esse tipo de exercício aqui, ó, pode aparecer lá para vocês, tá, gente? Ó, esses assim, ó, que nós Dia 16. trabalhamos. Ó.
Então, são esses exercícios aí que nós fizemos aí, que pode aparecer lá, tá? Esses caras aqui, ó. Isso aí, garoto, isso aí, foi isso aí. Bom, dito isso, tem esses exercícios. Então, nós falamos... esse tipo de exercício aqui, sabe, é o nome das coisas, né? Os principais elementos de uma estrutura, pode aparecer também. Então, é interessante dar uma olhada aí nessas figuras aí, né? Nos elementos estruturais, né? Para o cara entender o que é, né? Então, perguntas sobre essas estruturas aí podem cair, tá? Esse tipo aí de situação aí pode aparecer para vocês, né? Então, é bom dar uma olhada nessas figuras aqui, tá? E é isso. Alguém tem alguma pergunta? A prova é basicamente isso aí, galera, tá? É a unidade 1 e 2. A questão do... Como é que chama? Do diagrama do momento fletor, o que nós vamos cobrar é isso aqui, ó, tá? É o uso dessa fórmula aqui. Então, a prova é essa matéria aí que nós vamos tá realizando aí. Então, eu acho que tá tranquila a prova, né? Vocês vão ter 24 horas para trabalhar em cima da prova. Então, não tem muito que desesperar, não. Tá bem fácil aí. Quer ver, ó? Tenta fazer esse exercício aí. Vamos ver o que vocês vão arrumar aí. São 8h06. Vamos ver se até 8h20 vocês acabam de fazer esse exercício.
Então, vamos lá, né? Então, a ideia aqui, né? Isso aqui é até um exercício do AVA. É calcular Então, aqui eu tenho, igual os outros exercícios, né? Inclusive até um exercício do AVA, isso aí. Eu tenho essa carga distribuída aí, né? Então, nós temos que calcular aí as reações nos apoios RA e RB. Mas aí eu chamo a atenção dos senhores, né? Que aí é a mesma coisa, né? O que acontece? Tem que fazer todo o processo aí de novo. Então, fazer o diagrama do corpo livre. Você faz o diagrama... Opa! Então, vou fazer aqui o diagrama do corpo livre. Você vem aqui e faz o diagrama do corpo livre. Então, aqui eu tenho o RB para cima. Tenho aqui uma carga de 5 kN atuando aqui para cima, né? E tenho esse triângulo, né? Esse triângulo aí, vou colocar o RA aqui de uma vez, né? Eu tenho esse RA aqui. Eu não sei se ele é maior que RB, então vou colocar aqui, né? E tenho esse triângulo que está aí. Esse triângulo, ele corresponde a uma carga distribuída, né? Então, a carga distribuída desse triângulo, eu tenho que saber calcular essa carga distribuída. O interessante é o aluno aprender a fazer, porque o legal da engenharia é que não tem decoreba. Você pode ter uma série de exercícios envolvendo diversos conceitos. Então, não tem que decorar, tem que entender e sair da situação, né? Mostrar a solução. Então, aqui, a gente sabe que o triângulo, né? Para triângulo, nós temos a seguinte situação. Qual situação é a do triângulo, né? Então, o triângulo, se a gente for lá na primeira aula, nós vamos observar, né, que o centro de gravidade do triângulo, ele é dado, né? Aqui tem um pontinho aqui, ele é dado por isso aqui, ó. Aqui é B sobre 3, e aqui também é H sobre 3. Então,
O que a gente observa nessa figura é um triângulo, tá? Essa figura que é proposta ali no exercício, ela está assim, né? Então, ela está nessa situação aqui, tá? E aí eu vejo que ele tem uma altura de 8 quilonewton por metro, né? E a base que nós temos aqui, a base, ela é de 3 metros. Uau! Eu tenho uma base de 3 metros. Então, né? Então, a área dessa figura aqui é base vezes altura dividido por 2. Então, é 3 vezes 8 dividido por 2, que vai dar 12 quilonewtons. Ah, professor, então é 12. É. Mas o 12 que a gente tem que ver, ele atua 1/3, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa carga distribuída triangular, trocando apenas por uma carga, por uma única carga, que vai valer 12, atuando no centro de gravidade, que é 1/3. Então, se isso aqui atua, se isso tudo aqui tem 3, aqui tudo tem 3, né? 1/3, o que acontece? Acontece que vai atuar aqui, mais ou menos. Então, esse pedaço aqui, daqui até aqui, vai valer 1. E daqui para frente, vai valer 2. Então, a carga triangular foi transformada em uma única carga de 12 quilonewtons atuando, né? Exatamente. Então, essa distância aqui vai ser 1. Aí segue lá, né? Segue lá. Essa distância aqui é o 2 que você tem. Então, o resto aqui é 2. Aqui vale 1. E aqui também vale 2. Beleza. Ok. Agora eu parto para a solução do problema. Agora é só aplicar o que eu já conheço. E o que eu conheço? Eu conheço que... O que eu conheço? Eu conheço que somatório das forças em X na horizontal é igual a 0. Tem força na horizontal? Não, não tem. Aqui é o meu RA. Aqui vale 5 quilonewtons. Aqui vale 12. E aqui é meu RB. RB. Somatório das forças em Y igual a 0. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que RA menos 5 menos 12, né? Ah, não, o 5 é para cima. O 5 é uma carga... Aqui, ó, o 5, essa seta aqui é do 5, ó. O 5 é para cima. Mais RB, né? É igual a 0. Então, logo, isso aqui vai me dar que RA mais RB vão ter o valor de 7. Ok. Duas variáveis, preciso de uma outra equation. A outra equation que eu tenho do momento. Somatório dos momentos em torno de A igual a 0. Então, vai ser RA 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 6 vezes RB. Aqui é RB, né? Estou chamando de RA, mas é RB. Mas não tem... Pode chamar até de melancia, mas não tem problema. Então, aqui é RB e aqui é RA. Beleza. Então, 6 vezes RB. Aí eu vou ver lá. O 5 está aqui, ó, para cima. O 5 está para cima, né? Tá. Então, o 5 é 3, 4,
Então, mais 4 que multiplica 5. Beleza. 4 é o braço de alavanca aqui, ó. Que é o 4 é o braço de alavanca até lá. Menos, aí, qual que é o braço de alavanca do 12? 3. 3 vezes 12 igual a 0. Então, 6RB, 4 vezes 5, 20. 36. 36 menos 20, 16. Então, aqui vai dar 16. Então, RB é igual a 16 dividido por 6, que vai dar 2,7, né? 2,7 quilonewtons. Se o RB é 2,7 e eu tenho essa situação proposta aqui, ó, tenho essa situação, que é RA mais RB é igual a 7, né? Isso aqui é uma situação proposta. Então, eu faço a seguinte situação. RA mais RB é igual a 7. Logo, RA é igual a 7 menos 2,7. Então, vai dar 4,3 quilonewtons. Então, um exercício de carga distribuída para calcular como é que chama? A reação nos apoios, e nós encontramos esses valores aí. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Nas aulas anteriores... Então, a revisão, galera, é isso aqui, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quer que faça algum exercício, fica à vontade aí. Tem um exercício aqui. Professor, em relação à estrutura hiperestática e isostática, qual que é a diferença mesmo? A estrutura hiperestática, o número de equações é maior do que o número de reações é maior que o número de equações. E a isostática é igual. Basicamente, é isso aqui, ó. Basicamente, deixa eu ver se eu tenho uma imagem boa disso aqui. Não, esse processo... Deixa eu fazer um desenho aqui. Desenhar que fica melhor. Isso aqui é o seguinte. Se eu tiver, por exemplo, aqui, essa situação aqui, isso aqui é uma circunferência, tá? Isso aqui é uma bolinha. Então, imagina uma bolinha aqui, ó. Então, isso aqui é uma estrutura hiperestática. Só para considerar, né? Isso, se essa bolinha, por exemplo, estiver aqui em cima, é uma estrutura hipostática. Hipoestática. E se, por exemplo, essa bolinha tiver na superfície reta, ela vai ficar em equilíbrio, é uma estrutura isostática. Isostática. O que isso significa? Significa o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, eu tenho um apoio aqui, um apoio aqui. Esse apoio, ele me gera uma reação nesse sentido
e um travamento nesse sentido aqui, né? E eu tenho essa estrutura aqui, vamos supor que ó, eu tenho essas bolinhas aqui, né? Então, isso aqui tem liberdade de andar. Isso aqui tem liberdade de andar. Então, isso aqui é uma estrutura isostática. Ela vai ficar em equilíbrio. Agora, se eu tenho, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, eu tenho uma bolinha aqui, ó, essa estrutura aqui, o que acontece? Esses apoios só vão suportar esforços nesse sentido aqui. Então, é uma estrutura hipoestática, porque eu só tenho dois apoios. Ela tem liberdade de andar, né? Porque esses apoios aqui são apoios apenas para carga vertical. Agora, se eu tenho uma estrutura, por exemplo, essa aqui, ó. Então, eu tenho esse tipo de estrutura aqui. Ela está travada aqui na parede, ela está engastada aqui na parede. E também ela está travada aqui. Isso aqui é uma estrutura hiperestática. Por que ela é hiperestática? É como se fosse essa situação aqui, ó. Ela não tem grau de liberdade nenhum. Porque, igual, por exemplo, essa estrutura ela tem um grau de liberdade. Ela, nesse ponto aqui, ela pode dar uma subidinha aqui. Essa aqui, ela pode subir dos dois lados aqui. Agora, essa estrutura, ela está simplesmente travada em todos os sentidos. Então, eu tenho mais reação do que necessito. Então, ela é hiperestática. Essa que é a situação aí, do iso, do hipo e do hiper, tá? Essa que é a ideia aí, né, dessas denominações é justamente isso aí. É isso aí, galera. Parará. Ó, a prova, eu vou liberar para vocês. E aí? Hoje já? Hã? A prova vai ser hoje? Vocês têm alguma pergunta? Basicamente é estudar aí para a prova, aproveita o tempo aí, tá? E estuda aí. Vocês têm mais alguma dúvida? Quer que faça algum exercício? Aí, faz esse exercício aí. Vamos ver o que vocês vão arrumar aí. O professor, vai cair momento fletor e esforço cortante? É o que eu falei, né? Sobre momento fletor e esforço cortante, o que vai cair, né? Não tem como, na prova online, eu pedir para vocês ficar fazendo diagrama, né? O que vai cair de momento fletor e esforço cortante é o que nós fizemos aqui nesse exercício, né? Tá bom, então. É o que nós fizemos nesse exercício aqui, né? Aonde que é dado, né? Aonde você tem aqui o módulo de resistência, ele é a distância que você tem vezes o momento fletor máximo dividido pela sua tensão, né? Aí, vou até aproveitar essa figura aqui. Aqui, ó, por exemplo, aqui, se eu desse essa figura aqui, isso aqui é só supondo, né, gente? Então, aqui, ó, você tem essa figura aqui. Aí é interessante observar o seguinte: se a gente pega esse exercício aqui e a gente fala o seguinte, olha, calcula para mim o módulo de resistência dessa figura, né? Aí fala assim, ó, calcula para mim o módulo de resistência aí para um coeficiente de segurança de 3. Então,
Estou solicitando o módulo de resistência, né? Resistência para um coeficiente de segurança, né? Um coeficiente de segurança de 3, por exemplo. Aí a gente sabe que módulo de resistência é igual à distância que você tem vezes o momento fletor dividido pela tensão que você trabalha. Ora, né? Então, essa distância, vamos supor, trabalha com 1. Gente, mas tem que ver qual o valor que eu vou pedir. Por exemplo, eu posso pedir para você 1,3. O cara tem que ficar esperto quanto a isso. O momento fletor máximo, aqui, ó, tá aqui na viga. Aqui, ó. Esse que é o momento fletor máximo na viga. É de quanto? 6,5 vezes 10 a 3. Como eu quero um coeficiente de segurança de 3, eu pego a tensão máxima que eu tenho aqui, que é de 180, pego essa tensão máxima aqui e divido por 3. Então, não vou trabalhar com 180, eu vou trabalhar com 60 megapascal. Beleza. Aí, agora, eu vou determinar o meu coeficiente de segurança. O meu módulo de resistência para o coeficiente de segurança de 3, né? Então, essas questões aí é interessante observar. Eu pegando essa figura aqui, ó, momento fletor máximo é 6,5 kN por metro. Qual é o esforço cortante máximo? 5 kN. Quanto que cada apoio aqui está suportando? 5 kN, né? E aí, então, esses detalhes aí é importante a gente estar atento, né? Então, o que a gente vai cobrar de momento fletor é nesse tipo de exercício aí. Pegando aqui, né, esse exercício, acho que eu já fiz esse exercício. Não? Acho que fez sim, professor. Fiz, né? Fiz sim. Então é isso, galera. Vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Quer que faz algum exercício? Então tá bom. Aí, ó, semana que vem, então, no horário da aula, né? Não tem aula, vocês vão estar fazendo prova, tá? A prova vai ser liberada 24 horas, vai lá, executa, aproveita, e não tem mistério não, entendeu? Tá de boaça aí, tá tranquilo. Aí é basicamente a unidade 1 e 2, que o aluno deverá estar trabalhando aí. Ok, pessoal? Dúvidas? Então, agora é isso aí. Aproveita o tempo que vocês têm aí para dar uma estudada. Beleza. Beleza, professor. Boa Então, noite. tá bom. Então é isso aí, galera. No mais, fé em Deus, pé na tábua. Beleza, boa noite, gente. Beleza. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, Valeu. professor. Obrigado. Boa noite. Até amanhã. Até a próxima. Ó, lembrando, não tem aula semana que vem. É prova. Prova. Se não tem aluno que vai lá na faculdade. Teve um que foi lá, pô, me procurar, gente. Não, me ajuda a te ajudar. Ai, ai. Aí tá, viu, galera? Aí faz a prova na data pra gente lançar no AVA lá e fé em Deus, pé na tábua. Falou, aquele abraço. Falou. Beleza, falou. Na hora que você estiver estudando aí, se tiver dúvida, manda no zap aí. Ah, tentei fazer, não consegui. Manda aí que a gente vê que bicho que dá. Então tá. Boa noite. Até mais.